Daniel, primeiro gostaria que você comentasse o que motivou você. Esse tema foi o tema que você pesquisou no seu TCC, certo, né? O seu trabalho de conclusão de curso na UBRA. Eu gostaria que Isso. você falasse o que motivou você a fazer esse trabalho, essa pesquisa. Então, o tema do meu trabalho de conclusão de curso ficou espiritualidade e dependência química, a importância da espiritualidade cristã na reabilitação de dependentes químicos. E o que me motivou, Miguel, primeiramente a estudar mais a fundo sobre o tema, foi a partir de vivências na própria família, né? Eu tenho parentes que sofreram e sofrem ainda com a dependência química. E se a gente for ver, Miguel, hoje em dia é algo, digamos que comum. Acredito que todos que estão assistindo essa live têm algum familiar ou conhece alguém que sofre com a dependência química, álcool ou drogas, né? Normalmente todos conhecem. Então, primeiramente, o meu primeiro contato, quando eu comecei a estudar mais sobre o tema, era pensando em alguma maneira de poder ajudar, então, esses meus familiares que estavam sofrendo, e muitas vezes nós, como família, não sabemos lidar com o problema. A partir disso, então, comecei a trabalhar, né, um pré-estágio que a gente chama na comunidade terapêutica Metanoia, que eu vou falar mais adiante sobre ela, uma comunidade da Igreja Luterana, e ali na Metanoia, Miguel, bem interessante, eu acabei vendo que talvez o motivo que me levou ali não seria resolvido. Eu acabei vendo que talvez eu não conseguiria resolver o problema dos meus familiares, e foi o que aconteceu, eu não consegui resolver. Até hoje eles sofrem com a dependência química, com essa doença, mas eu aprendi muitas outras coisas que a gente vai conversando justamente sobre esse aprendizado ao longo desse nosso bate-papo. Então, o que me motivou primeiramente foi questão familiar. Como eu posso ajudar algum familiar meu? E aí, depois que eu comecei a entender realmente o que é a dependência química, eu fui abrindo outras janelas, digamos assim. Certo. E o que nessa sua pesquisa, nesse seu trabalho, que já desde o terceiro ano, né, lá no seminário, que você vem também atuando já junto, né, ao Metanoia, que é essa casa de reabilitação de dependentes químicos, né? O que motiva as pessoas a usarem drogas? Por que elas usam drogas? Essa, Miguel, é uma boa pergunta, e talvez a gente poderia dizer que essa é uma pergunta que vale um bom dinheiro, né? A pergunta de 1 milhão, talvez. Por que as pessoas usam drogas? Uma boa pergunta. Às vezes, todos nós temos uma resposta pronta para essa pergunta. E a grande maioria das respostas que a gente está acostumado a ouvir usam porque são vagabundos, usam porque são marginais, usam por isso ou por aquilo. É muito mais do que isso, pessoal, para a gente poder responder essa pergunta. Então, estudiosos vão dizer que, para a gente responder essa pergunta, por que as pessoas usam drogas, nós temos que pegar diversos campos, o campo social, o campo pessoal, o campo mais familiar, ou seja, um campo psicossocial. Então, por exemplo, lá no campo psicossocial, as pessoas usam drogas pela capacidade ou pela vontade de sentir prazer. Ou seja, eu estou em um momento ruim na minha vida, então eu utilizo drogas para me sentir, pelo menos naquele curto espaço de tempo, prazer. Depois que o prazer passa, eu me afundo cada vez mais. No campo social, a gente pode dizer que o uso de drogas ele está dentro da nossa sociedade. Hoje em dia, isso eu sempre falo, o jovem não precisa mais buscar droga. A droga vem até ele. A droga ela faz parte do nosso dia a dia. A gente muitas vezes fala em droga, só pensa, o crack, o álcool é uma droga. E até trazendo um exemplo, a gente tinha um interno na comunidade, ele disse assim para mim, Miguel, o primeiro contato que eu tive com drogas foi aos 7 anos de idade, o meu pai me ofereceu um copo de chopp, eu me lembro, com 7 anos de idade, ou seja, tá dentro da nossa sociedade isso. Então, no campo social é isso. Então, não é uma resposta pronta
para a gente dar para essa pergunta, né? São diversos fatores que a gente tem que levar em consideração. Sim, sim, sem dúvida. É uma pergunta bem ampla e de difícil resposta. Mas já que nós estamos, né, como cristãos falando sobre esse tema, né, você também está se preparando para o ministério, né, e esse tema, inclusive, a igreja precisa falar sobre isso. Levando isso, então, para a igreja, para a fé cristã, o que nós poderíamos dizer? A dependência química, um usuário de drogas, isso é pecado? Usar drogas, ser dependente químico, é doença ou é pecado? É interessante, Miguel. Interessante a pergunta. E a gente pode, então, quando a gente fala em dependência química, tá? A gente está falando primeiramente de uma doença, tá? Conforme a Sociedade Americana de Adicção, eles vão dizer que a dependência química é uma doença multifatorial, como eu comentei anteriormente, são diversos os fatores que levam a essa doença. É uma doença progressiva e uma doença fatal. Vejam só, é uma doença progressiva e fatal. Então, a gente entende e conversa sobre dependência química, tratando justamente como uma doença, tá? A relevância para a igreja. A igreja é composta de pessoas, de membros, como costumamos chamar, passíveis de desenvolverem doenças. E eu digo que, inclusive, a adicção. Aí, às vezes, a gente pensa, não, luterano, nosso, isso não vai acontecer. Não, é uma doença, pessoal. Isso é muito importante. A gente teve um momento na nossa comunidade terapêutica que 30% dos internos eram luteranos, para vocês terem uma noção, né? Ou seja, é uma doença e pessoas são passíveis de desenvolverem doenças. Aí você comentou, é uma doença ou é um pecado, né? E normalmente essa é a pergunta que a gente faz, porque a gente sabe que as drogas, elas atuam sobre o sistema, produzindo alterações em seu funcionamento. A gente sabe que droga é uma coisa que faz mal. Então a gente pergunta, é uma doença ou é um pecado? E a única resposta para essa pergunta é sim, sabe? A resposta é sim. É doença, mas também é um pecado, Miguel. A gente trata, então, como que a gente trata um doente? Cuidando dos doentes. Como que a gente trata um pecador? Cuidando também, né? Aí a gente vai falar daqui a pouco, talvez em lei e evangelho, mas a gente cuidando. Quando a gente abre a Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 8, 17, vai dizer, ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, aí fica claro o cuidado de Jesus com o ser humano, por quem ele dá a vida. Então, começa a partir daí, então, a nossa abordagem e o nosso cuidado também com essas pessoas. E mais algo muito interessante, Miguel, às vezes a gente tem esse preconceito com a dependência química, e eu confesso que eu, no início, quando eu comecei a estudar sobre o tema em comunidade terapêutica, eu tinha certo receio, até certo medo, e se a gente for ir bem a fundo, Miguel, tratando como um pecado, e é também um pecado, a gente vai ver que todos nós, Miguel, todos nós somos dependentes. Todos nós temos o nosso pecado, que eu costumo dizer que é o nosso pecado favorito, né? Como assim? Existe pecado favorito? Olha, eu tenho meu pecado favorito. Eu gosto de fazer, eu não quero fazer. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, o mal que eu não quero, esse é que eu faço. Ou seja, todos nós temos as nossas dependências. Só que a dependência de um usuário, ela, digamos que aparece para toda a sociedade. Talvez a nossa dependência, o nosso pecado favorito, ele fica oculto. Então, é bem interessante, né? Nós também termos um pouco dessa visão para, a partir daí, começarmos a entender realmente esse problema, tratando como um pecado e também como uma doença. É bem lembrado, Daniel. De fato, né? Todos nós somos fracos, né? Espiritualmente, nós temos o nosso pecado, nossas fraquezas, e claro, para isso nós sabemos que Cristo morreu pelos nossos pecados, ele nos oferece o perdão. Mas nesse caso, você lembrou bem, uma pessoa que tem dependência química, às vezes apenas o perdão não será o suficiente, ela terá que ainda
ter um acompanhamento profissional, um cuidado médico, porque, como você falou, é também uma doença. Exatamente, Miguel. E justamente por ser uma doença, que existem métodos ou modelos de tratamentos, né? Aí a gente pode falar em modelos, rapidamente, modelos formais, que seria clínicas, né? Não comunidades clínicas, onde se usa farmacoterapêuticas, remédios, e modelos de tratamento informais, que entram as comunidades terapêuticas, que é o foco do meu trabalho, né? Modelos de tratamentos informais, as comunidades terapêuticas, justamente com esse objetivo de ajudar essas pessoas. Sim, sem dúvida. E nesse processo, né, de tratamento dessas pessoas, desses dependentes químicos, a família, qual a importância da família nesse processo? Como eles podem ajudar, como eles podem agir nesse processo? Olha, Miguel, quando a gente fala em família, normalmente é a pergunta que sempre vem, né? A família não sabe como lidar. O que acontece, que a gente vê acontecer muito? As famílias não admitem que um dos seus está fazendo uso de uma droga. Por mais clara que sejam as evidências, eles não admitem. Então, eles vão dizer, ou não vão admitir por causa da vergonha provocada por uma situação. Vamos pensar no nosso contexto de igreja, né? Como que seria a gente falar na igreja que um filho, né, um batizado, confirmado, está fazendo uso de drogas? Então, escondem o problema. A sociedade também exerce muita pressão em cima dos dependentes químicos. Então, é mais um motivo para esconder o problema. Resolve? Não resolve, Miguel. Por quê? Porque o problema acaba aumentando. Adicção, pressão social, vergonha, tudo isso gera, ou seja, um maior consumo. Então, o dependente químico começa a cada vez mais a se afundar, e a família escondendo, ela está, de certa forma, ajudando ele a se afundar cada vez mais. Então, quando a gente fala em família, a gente precisa falar da família de duas maneiras. A família que está com um usuário na sua casa, com um dependente químico, que não quer tratamento, que não quer ajuda, como essa família deve agir. E a outra questão da família que tem alguém dependente químico que quer ajuda, que procurou uma comunidade, que está precisando de ajuda e realmente quer ajuda. Por que eu digo dois tipos? Porque são dois tratamentos diferentes, Miguel. E o primeiro, para aquele que não quer ajuda, embora possa parecer dolorido, e é justamente isso, a dependência química é algo dolorido, mas nós vemos que a melhor maneira de ajudar a pessoa que não quer ajuda é largando de mão. É complicado a gente dizer isso, né? Quando a gente pensa em pais, como assim eu vou largar de mão meu filho? Né? Então a gente vê exemplos de pais que compram drogas para os filhos utilizar dentro de casa. Ah, pelo menos ele não está na rua, ele está debaixo das minhas asas. Isso está aumentando o problema, Miguel. Então, acontece muitas vezes assim, e é isso os próprios dependentes químicos, eles falam para nós. Quando eu perdi tudo, quando eu perdi a minha casa, quando eu perdi a minha família, quando eu vi que eu não tinha mais nada, quando eu estava no fundo do poço, aí eu disse, agora eu preciso de ajuda. E aí eles vão vir procurar ajuda e a família precisa estar ali para acolher ele neste momento. Então, eu sempre falo que a melhor ajuda que a família faz quando alguém não quer se ajudar é justamente isso. Olha, nós estamos largando de mão. Quando tu realmente precisar de ajuda, nós, como tua família, vamos estar aqui. Mas, enquanto tu está assim, nós não podemos te ajudar. Sim. Acaba sendo arriscado, né, Miguel? Porque daqui a pouco uma pessoa sai para a rua, pode acabar falecendo. Só que a dependência química em si, como eu falei, é uma doença progressiva e fatal, ou seja, a chance disso acontecer continua sendo grande. Então, no primeiro caso, é justamente isso. A melhor maneira de nós ajudarmos é, sabe, deixando e estando ali pronto para o momento que aquela pessoa procurar ajuda. Já na outra situação, Miguel, aí é diferente. Quando a pessoa, ela quer ajuda, ela está procurando mudar de vida,
aí a família tem um papel fundamental, Miguel. Sim. A família precisa vir junto. O tratamento, ele acontece de uma forma mais tranquila, digamos assim, quando a família está junto. Sim. Mas a gente sabe que existe essa dificuldade, porque muitas vezes não é um primeiro tratamento, muitas vezes a família está com muitas marcas, só que aí nesse momento precisa haver o perdão. Sim. Então, isso precisa ser trabalhado também, né? A questão do perdão na família para poder seguir adiante. Sim, muito bem. Bem lembrado, né? A família precisa estar junto, mas é necessário, fundamental, que o dependente químico reconheça, né? E queira ajuda, né? Porque muitas vezes a família querer forçar, obrigar, acaba não sendo eficaz, né, Daniel? Exatamente, Miguel. E existe, né? Existe métodos de tratamento que vão ser obrigados, né? Só que já não é o caso de comunidades terapêuticas. Eu não vou criticar, mas eu não sou muito adepto desse tipo de tratamento, tá? Mas isso é uma opinião pessoal, entendeu? O dependente químico precisa. Ele precisa reconhecer que, como eles dizem no primeiro passo, que a vida dele ficou desgovernada e que eles precisam de ajuda. Muitas vezes, Miguel, eu vejo que as famílias, elas acabam se sentindo culpadas pelo vício de seu familiar. Os dependentes químicos, quando nós recebemos na comunidade, muitas vezes eles se sentem muito culpados. Por exemplo, nós temos um, que hoje é o nosso monitor, já está lá mais de 15 anos, ele sentiu muita culpa por causa do álcool, que era o problema dele, e ele deu um tiro, Miguel, ele se deu um tiro aqui, o tiro entrou aqui e saiu aqui, e ele não morreu, né? Parece que Deus disse assim para ele, olha, não é a tua hora. E hoje ele trabalha na comunidade, é o nosso monitor, está há mais de 18 anos sem fazer o uso de drogas, e a partir disso tudo, da culpa, como eu falei, precisa haver o perdão precisa estar presente na família, como algo definitivo e não algo condicional. Só vou perdoar se aquilo. Não é assim que Deus faz conosco, né? Perdão é algo definitivo. Deus nos perdoa inteiramente de graça, sem o meu perdoar, inclusive, né? Deus já nos perdoa. E você agora abordou essa questão do perdoar, né? Deus nos perdoa e assim também nós precisamos compartilhar este perdão. Então, fale um pouco sobre a importância da espiritualidade, da fé cristã nesse processo do tratamento de dependentes químicos. Eu vejo, Miguel, a espiritualidade cristã, e quando a gente fala em comunidade terapêutica Metanoia, que é a comunidade que eu trabalho, comunidade da Congregação Evangélica Luterana Rei Jesus, aqui de Novo Hamburgo, a única no Brasil que tem uma comunidade terapêutica, é uma abordagem cristã luterana, sabe? E isso faz diferença, Miguel. Quando a gente fala na questão de lei e evangelho, principalmente, nós não passamos a mão na cabeça do dependente químico. A gente mostra para ele, olha, o que tu fez é um pecado. Só que, e isso a espiritualidade cristã luterana, ela faz muito bem. A lei, ela aponta para o dependente químico, ela vai dizer, olha, olha na tua vida, ele já está vendo a lei na vida dele. Tá, e agora o que eu faço? Porque quando uma pessoa, principalmente dependente químico, ele olha para a sua vida com toda aquela culpa, ele vai entrar em desespero. E a espiritualidade cristã luterana, ela faz justamente tu tirar o foco de ti e olhar para quem realmente é importante. E aí entra a espiritualidade da cruz, tu olha para Cristo, né? Tu olha para Cristo e tu vê que há esperança, né? Por meio de Jesus, nós temos esperança de uma nova vida que começa aqui. A gente, dependente químico, ela começa aqui, ela se estende na eternidade, mas ela já começa aqui, ou seja, já existe esperança de uma nova vida aqui. Conversando com um interno que hoje já nem está na comunidade, ele disse assim para mim, ele me chama de pastor, né? Ele disse assim, pastor, queria te comentar uma coisa. E aí eu disse, fala, fulano. E aí ele disse assim, olha, aqui na comunidade terapêutica Metanoia eu aprendi uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. Em outras comunidades que eu passei, eu tinha aquela ideia de Jesus, de Deus só no domingo. Eu só pensava nele no domingo, porque era o dia de cultos, de coisa.
aqui na comunidade terapêutica Metanoia, eu consigo ver Deus no meu dia a dia. Todos os dias da minha vida, em tudo que eu faço, eu consigo ver Deus. E eu aprendi isso nos estudos. Vejam só, Miguel, esse interno, ele não ficou na comunidade, houve um problema, ele acabou saindo. Essa semana tivemos contato com ele está em outra comunidade, e ele ainda disse, olha, estou aqui nessa outra comunidade, mas vivendo ainda aquela espiritualidade de Jesus comigo no meu dia a dia. Então, a grande ênfase, Miguel, é justamente essa. O dependente químico, talvez, ele não vai concluir o tratamento. Às vezes, se a gente for fazer um cálculo, às vezes é 10%. Talvez ele vai passar a vida toda na rua usando drogas no seu vício. Mas talvez, Miguel, no momento da sua morte lá, quem sabe numa boca de fumo, ele vai lembrar, olha, eu ouvi sobre Deus, sobre aquele Deus que está comigo todos os dias, e ele pode vir a se arrepender e vir a ser salvo. Ou seja, a gente está plantando, né? A sementinha foi lançada. Esse eu vejo que é justamente o objetivo, sabes? Talvez ele não vá se recuperar. Muitos se recuperam, né? Mas talvez não. Mas existe essa chance, né? De uma nova vida na eternidade com Cristo, que é o que a gente traz com a espiritualidade também dentro da casa. Isso eu vejo como sensacional. A gente olha para o dependente químico, Miguel, holisticamente, né? O que é isso? Um olhar integralmente. Como Jesus olhava para as pessoas, né? Como um todo, né? E é esse o olhar que a igreja precisa ter com os dependentes químicos. Né? Por isso que a gente fala de igreja como comunidade terapêutica. Sim. Sim, é muito interessante. Eu, inclusive, também tive a oportunidade de visitar a comunidade terapêutica Metanoia, e você comentou daquele que hoje que é responsável, né, esqueci o nome dele, mas que ele e ele está há muitos anos, já se livrou, mas ele ainda se considera alguém em tratamento, né? Porque, de fato, é uma doença terrível, né? E quando a pessoa se enreda nesse mundo da dependência química, é difícil o tratamento, e que nem você comentou. Lembro que você tinha comentado outras vezes de que a taxa de recuperação é baixíssima, mas isso não significa de que essas pessoas a gente não tenha que ajudar, estar ao lado, cuidar dessas pessoas, tratar essas pessoas, e é muito bonito o que vocês fazem, né? Levar a mensagem cristã. Né? E isso é o mais importante, né? A gente cuida da saúde física deles, né? Até a medida faz todo o necessário, mas semeia esse doce evangelho, saber que talvez aqui nessa vida eles tenham que lidar com esse mal, com esse problema, até o fim dos seus dias, mas de que no novo céu, na nova terra, né? Pela perspectiva cristã, eles terão o seu corpo definitivamente livre de todos os males, daquilo que causou tanto sofrimento para eles aqui em vida, né? Exatamente, Miguel. É justamente essa abordagem, e é interessante que tu falou em dados aí também, quando eu falei em 10%, e nós, quando eu digo nós, é nós luteranos, e a sociedade em si, nós gostamos de estatística, né? Nós adoramos. Reuniões que tem sem estatística, não é reunião. Como nós adoramos números. E aí, quando a gente pega, então, números de recuperação, a gente vai dizer, 10%, a cada 10, 1. Não tem como. Vamos fechar, não vamos fazer esse trabalho. Mas nós não olhamos quantitativamente, né, por quantidade. Nós não olhamos assim, eu olho para cada interno, tu é o 10%. Tu é aquele que tem a oportunidade de se recuperar. Falando novamente em dados, muitas vezes nós pensamos justamente por esse lado de dados, tá? O que um trabalho com dependentes químicos vai trazer de números, talvez para a minha congregação, né? Para nós aqui, nenhum. O que um trabalho com dependentes químicos vai trazer, sei lá, o caixa vai melhorar, talvez o caixa? Não vai melhorar. Provavelmente vai sair dinheiro do caixa para ajudar, porque a maioria dos internos não tem condições, e nós oferecemos bolsas para ele. Então, se nós pensamos por quantidade, né, nem começa um trabalho, né? Como eu disse, não é isso que faz com que a metanoia esteja aberta, não é isso que nos move
a trabalhar, mas é justamente aquilo que a gente falou, olhar para o ser humano como um filho amado de Deus que precisa de cuidado. Então nós vamos lá e fazemos, né? É justamente essa abordagem que a gente procura fazer, Miguel, e Deus tem nos ajudado nisso. E só para complementar um pouco, você antes tocou no assunto da igreja como comunidade terapêutica. Você poderia explicar melhor como que a igreja pode funcionar como comunidade terapêutica? Sim, sim. Miguel, quando nós falamos em igreja como comunidade terapêutica, a gente sempre lembra da questão da ação social. Aí quando a gente olha na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vê Deus interessado pelos mais vulneráveis da sociedade. Então, a igreja comunidade como comunidade terapêutica é justamente servir como um grupo de apoio. Não é que a congregação, como é que é o nome da sua congregação aí? Cristo. Na congregação Cristo de Natal tem que abrir uma comunidade terapêutica? Não, não é isso. Mas ela pode ser uma comunidade terapêutica, ou seja, um grupo de apoio. Mas a gente vê que falta uma certa preparação por parte das igrejas, há uma tensão, sabe? Uma falta de preparação e a necessidade, muitas vezes, de um acolhimento que os dependentes químicos precisam. Esse conflito ele é resolvido, Miguel, quando os membros são compreensivos. Só que para os membros serem compreensivos, eles precisam estar familiarizados com os fatos relativos à doença. Então, a igreja como comunidade terapêutica é uma igreja que se movimenta, e ela pode se movimentar promovendo isso que tu está fazendo hoje, esclarecimento, um bate-papo para esclarecer coisas acerca da dependência química. Uma igreja não precisa abrir uma comunidade terapêutica, mas ela pode, daqui a pouco, abrir um salão da igreja para uma reunião dos alcoólicos anônimos, por exemplo. Uma igreja, ela é uma comunidade terapêutica quando a atitude dos membros não é condenatória, mas é uma atitude acolhedora, sabe? Sim. Então, esse é o sentido de uma igreja como comunidade terapêutica. A gente muitas vezes traz aquela frase que a igreja não é um museu para santos, mas é um hospital para pecadores, né? Mais ou menos assim essa frase. Se a gente entende a igreja como um hospital, onde as pessoas doentes precisam do hospital, nós precisamos, então, estar pronto para acolher esses irmãos dependentes químicos que são doentes, assim como cada um de nós que frequenta a igreja. Sim, bem lembrado, Cristo mesmo falou que os sãos não precisam de médico, mas os doentes, né? Então a igreja acolhe pecadores, né? E bem lembrado, não é cada congregação que vai poder, tanto que a metanoia, ela é só uma no país, né? Só uma congregação que tem essa casa, né, de recuperação. Mas, né, nós podemos sim, como igreja, que nem você mencionou, né, proporcionar acolhimento a essas pessoas que sofrem com esse mal, né, com essa doença. Exatamente, Miguel. E isso não é nada muito difícil, sabe? Acho que quando nós entendemos justamente o que é o amor de Deus em nossa vida, a gente consegue fazer essas coisas. E sabe o que é mais interessante? Quando nós conversamos com os dependentes químicos, eles olham e eles veem no pessoal das igrejas justamente esse acolhimento. Eles sentem isso. Eles procuram a igreja. Aqui eles batem, entendeu? Ou seja, eles olham para cada um de nós e vê pessoas que vão estar com braços abertos para acolher eles. E muitas vezes a nossa atitude, como eu disse, que era a minha, não estou falando dos outros, falando uma atitude que era a minha, de julgamento. Então, quando nós conhecemos melhor a nossa atitude, ela vai ser diferente. Mas, Daniel, deixa qual seria a mensagem final que você deixaria assim, para a congregação Cristo de Natal, aqui do Rio Grande do Norte, com base em tudo que você já tem visto, tem acompanhado ao longo desses anos e também com base na pesquisa que você fez? Brevemente, como eu concluo o meu TCC, é a mensagem que eu gostaria de deixar, e essa mensagem ela vai então abordar o dependente químico e a igreja. Então, primeiramente, falando para o dependente químico e para nós também entendermos, eu concluo meu TCC da seguinte maneira, dizendo que nós estamos conscientes
que o dependente químico pode vir a ter que passar a sua vida terrena sofrendo. O vício pode ter que acompanhá-lo até o túmulo, mas só até ali, Miguel. Pois aqueles que morrem crendo em Cristo terão a vida eterna, onde não haverá sofrimento. Essa é a boa notícia para o dependente químico e para todos nós. Sim. Esse é um evangelho para todos, uma oportunidade de vivermos uma vida diferente. Uma metanoia, ou seja, uma mudança de mente, que começa nessa vida e se realiza plenamente na eternidade. E para a congregação de Natal e todas as outras congregações, eu digo que cada um de nós, como Igreja de Cristo, que nós possamos continuar servindo o nosso próximo e anunciando o Evangelho para todos, sem distinção, né? Como dizem os adictos, só por hoje. E eu concluo, Miguel, então, a minha parte com uma breve oração que se chama Oração da Serenidade, que normalmente se faz nos Alcoólicos Anônimos, os dependentes químicos fazem, uma curtinha oração, e essa oração eu vejo que ela serve para toda a nossa vida. Ela diz assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar aquelas coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir uma das outras. Amém. Que o bom Deus, Miguel, nos dê sempre essa serenidade, que nós possamos continuar esse trabalho. Só mais um lembrete, Miguel, eu vi que você colocou o site da Comunidade Terapêutica Metanoia. Se alguém quiser ter mais informações, pode acessar o site, pode entrar em contato comigo também, ou com o Miguel, que ele passa o meu contato, e a gente pode conversar. Toda a ajuda também para a comunidade é sempre bem-vinda, tá bem? Tá certo. Obrigado, Miguel, pela oportunidade. Um grande abraço a todos.